Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Dia 8 de dezembro, terça-feira. Lembrando, ó, a bagunça aqui no fechamento do dia 7 de dezembro. Abertura do mercado, tá? O que a gente faz na abertura do mercado? Faz nada. Tá? Faz nada. E aqui é o primeiro ponto de dúvida. Tá? Não somente dúvida minha, mas dúvida de todos. Que situação que eu tenho aqui? Tá? Em combinação desse candle com esse candle, eu tenho uma armadilha de compra do Storm. Tá? Então, eu sei que o Stormer chegou, cravou uma compra aqui, tá? Um stop aqui. Eu sei que ele fez isso, tá? Vou deixar aqui. Perfeito? O que a gente tem, ó? Trabalhando acima da VWAP, né? Um pouco de rejeição, um pouco de volume, né? Tentou romper. Que horas tentou romper lá? 9h50, 9h55. Isso aqui não é horário de romper, tá? Não é horário. Eu não gosto quando ele faz isso, tá? Mas o que ele fez, ó? Um fundo mais alto. Muita gente deve ter posto uma venda aqui, né? Foi lá e esse candle aqui, primeiro esse candle aqui é o que chama atenção, tá? Depois esse candle aqui, ele chama atenção particularmente por causa de uma coisa. Ele é o maior fechamento do dia, tá? Mas aqui tem uma dúvida, que é uma dúvida que eu particularmente muitas vezes fico, que é o seguinte: qual que é a região do primeiro movimento? É essa daqui ou é até aqui o fechamento, tá? Quando eu estava operando no dia, eu delineei como essa. Tá? Mas olhando depois, uma visão posterior, eu tenho fechamento aqui, abertura aqui, a máxima desse candle aqui, chegou a violar, mas fechou aqui, a abertura aqui, tá? Essa região. Então, para mim, ele rompeu. Romper, superação da máxima, eu tenho compra. E eu comprei aqui, tá? O stop aqui. E alvo. Qual que é o alvo? Fundo, topo, né? Aí eu posso colocar aqui, ó. Posso colocar, ele vai cravado. Mas o mais certo é eu deixar aqui, ó. Né? Por quê? Porque é a região dos fechamentos. Se eu colocar ele aqui, ó, eu vejo, ó, que ele foi cravado no primeiro alvo. Tá? Cravou reto no primeiro alvo. Bateu praticamente no segundo alvo. Tá? Então aqui, eu tenho isso aqui para mim também. É um pivô de alta complexo. Tá? É um pivô de alta complexo. E a teoria de Down, ela diz que a onda 3, ela não é complexa. Deixa eu pesquisar aqui. Retornando lá na página 267, as ondas de Elliott, do livro do Palex, né? Então, aqui eu tenho uma onda 1, felizmente uma onda complexa, mas é a forma como ela foi construída, né? Então, eu tenho a onda 1, onda 2, onda 3, a maior e mais longa de todos, uma onda 4 e a onda 5. A, B, C, né? Pancadão, né? Mas tudo bem, isso aqui é... Só queria falar sobre a questão da complexidade. E por que eu estou com o estocástico aqui? Certo? Porque o estocástico, ele acusa a questão das divergências. E quem opera divergência com confirmação não passa fome, porque não adianta o estocástico estar apontando uma divergência, né, que ela vai ser necessariamente confirmada. Tá? Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? Ó,
eu tenho um fundo mais alto que esse fundo, né? Mas que o estocástico está dando uma divergência, certo? Logo em seguida eu tenho um topo no mesmo patamar desse topo e tenho um fundo mais alto. Então o que ele está falando? Ele está falando que ele está se preparando para ir para cima, tá? E o volume está confirmando, tá? Então eu fiz uma entrada aqui e eu piramidei aqui. Eu cheguei muito, eu piramidei aqui, eu fiquei com preço médio aqui. Eu fiquei com a mão muito pesada, retornando lá, né? Até no vídeo dos trades do dia. E eu protegi no 0 a 0. E obviamente, eu vim aqui, ó, só cutucou meu stop, ele estava exatamente aqui, tá? No 0 a 0, tá? E foi embora. Então, é uma nota mental também para mim, né? E, bom, ele deu oportunidade, porque embora ele tenha volume aqui, ó, foi um pullback, ó, e foi um pullback perfeito na região, ó. Pullback perfeito na região, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. E veio embora, correu no primeiro alvo, depois fez mais um pullback aqui, ó, nessa região, correu para o segundo alvo, tá? Ficou consolidando. A abertura do S&P, e que a gente, opa, nem abriu o S&P ainda, olha que legal. Nem abriu o S&P, 10,25, 10,5, olha que legal que ele deixou armado da abertura do S&P. Fiz mais uma conta, mas aí eu fiz com meia mão, meia mão mesmo, tá? Só para falar que fiz alguma coisa. Tá? Então, essas são as duas oportunidades. Eu fiz uma entrada aqui, tá? Dava também, tá? Eu poderia ter esperado a confirmação do rompimento aqui, ó, e ter feito a entrada aqui, tá? As duas entradas são válidas. Aqui é uma entrada mais adiantada, tá? Então, foi embora. Terceiro alvo. E aqui, ó, embora eu tenha falado aqui, foi um rompimento de primeiro alvo. Um pivô, sim, realmente foi. Tá? Até porque normalmente o que está valendo é o primeiro pivô do dia. Mas quem olhar aqui comigo, uma interpretação um pouco diferente, eu vou puxar aqui, ó. Vou puxar desse fundo, ó, porque tá vindo aqui, fundo, topo, fundo, topo, primeiro alvo, tá? Primeiro alvo desse pivô, tá? Por quê? Porque foi um pivô bonito e eu também tenho esse cenário, né? Ó, 100% e aqui era uma confluência, tá? Aqui era uma confluência muito grande de alvos, tá? Então, por 3 métodos diferentes, temos uma região de 3 alvos aqui, ó, tanto é que ela ficou nessa região, tá? Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque eu fiz uma entrada aqui, quando chegou aqui eu fiz uma parcial, proteger e saí aqui nesse alvozinho, sendo que eu tinha mais um monte de alvo para cima, tá? Embora tenha dado um gain, é isso que eu tenho que me antenar, tá? Como o Stormer diz, ó, quando a gente enxerga uma situação dessa, ó, um fundo, no mesmo patamar do fundo anterior, com divergência, entrando num volume de compra, depois uma correção, né, e um fundo aqui, ó. Então a gente tem o estocástico aqui nos ajudando, tá? Curado pelas médias, curado pela análise técnica. Perfeito. Nos 10 minutos, vamos ver como é que foi essa relação. Não analisei ela ainda nos 10 minutos, tá? Nos 10 minutos, ó. O que a gente teve? A gente não teve nada pela leitura do estocástico, né? Topo, um fundo, um topo, um fundo mais alto. No estocástico, a gente tinha um pivô de alta no estocástico, né?
Então aqui também teve, tá? E pelos 15 minutos, estava dando uma cumprida, tá bom? Então acredito que essa é a análise que interessa do dia 7. Deixa eu retornar ali. Tá? E, perdão, do dia 8, tá? Posso até deixar esse bando de alvo desenhado, mas o que importa é, chegou nova lá, 3 candles de rejeição, parou na média de 20, ó. Parou, deixou um candle de dúvida, até foi lá de novo, mas já tinha ido no terceiro alvo do espelhamento, do primeiro pivô. Talvez tinha um segundo alvo aqui, ó, que ele tinha que chegar, não chegou. E um detalhe importante, tá? O que isso indica? Ó. O que isso daqui está indicando para a gente? O mercado travou aqui, ó. Travou no meio-dia. Travou do meio-dia até a 1h55, onde ele perdeu com volume esse candle. Perdeu com volume. O que eu posso fazer? Vender na perda do candle. Tá? Vendeu. Stopzinho aí de 250 pontos. 1 hora de calor. Tá? Até veio dar seguimento. Muita gente deve ter vendido aqui, ó. Por quê? Porque deu a venda e veio aqui, né? Daí deixou um giftzinho, deu uma venda, veio pegar aqui em cima. Aquele negócio, são poucos pontos, mas ó, são poucos pontos, mas ele faz esse padrão de alargamento. O que esse padrão de alargamento é? Esse padrão de alargamento é aqui o seguinte, ó, da entrada na venda, vem pega o stop. Da entrada na venda, vem pega o stop. Tá? Deu entrada na venda do, fez o quê? Veio pegar o stop, antes de efetivamente ir. Tá? É isso daí, esse padrão de alargamento. Tá? Da mesma forma, ó, fez um teste no candle, tentou romper topo, não conseguiu, veio fazer outro teste, deixou um candle de ignição, tem uma entradinha, realmente teve, né? Fechou dentro, testou mais uma vez, o candle que rompeu, fechou aqui, ó, já teve um giftzinho aqui, minúsculo, né? Esse candle que seria a venda do dia. Isso aqui é só curiosidade mesmo. Invertendo as médias, perdeu ela, tá trabalhando assim, ó, elas estão inclinadas para baixo, ó, trabalhando abaixo das médias. E aqui a média de 200, ó. Esse candle é interessante, por quê? Porque ele veio, fez aqui, né? Tanto é que o outro foi um gift e deu uma entrada de venda de gift. Tá? Uma entrada bonitinha. Mas o que o sistema faz? Ele vem sacanear todo mundo antes. Tá? Da entrada, veio pegar o stop e pancadão para baixo. E agora, qual que é o alvo? Bom, vamos lá, vamos por partes. Primeiro alvo. Tá? Primeiro alvo. Ele ficou trabalhando o que? Não ficou. Né? Primeiro alvo. Segundo alvo. Terceiro alvo. Certo? Mas, eu tenho que situação? Topo, fundo, topo, fundo. Com pullback, onde? Um pullback onde? Vem aqui, ó. Não é? Embora ele não tenha vindo aqui, ó. Ele veio fazer o pullback onde? Ó, exatamente nesse candle aqui, ó. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um pivô de baixo. Então, extensão do pivô de baixo. Primeiro alvo. Segundo alvo. Terceiro alvo. Depois, que situação que eu tive? Topo. Fundo, né? Primeiro alvo. Segundo alvo. Gravado. Tá? Então, embora tenha ficado poluído, a gente teve um movimento
ascendente muito bonito, com uma entrada, 2 e 3 entradas muito boas, tá? E um pivô de baixa, tá? Ele confirmou isso aqui, é um pivô de baixa, o stop aqui. Normalmente, o que ele tem vindo? Ele tem vindo testar o stop para dar pancada para baixo, e aqui 3 oportunidades de entrar na venda, das quais eu não fui em nenhuma. Bom, então, acredito que aí essa revisão. E muito estranho, né? Ele veio aqui, deixou um candle de dúvida. Esse padrão aqui, ó, é um padrão de reversão. Ele construiu mais um pivô, onde que ele confirmou o rompimento do pivô. Confirmou nesse candle que fechou acima, tá? Não perdeu aqui. E, bom, meu gráfico tá muito rabiscado, mas o gráfico serve para rabiscar. Eu vou deixar gravada por aqui, tá? Primeiro alvo. E abriu no outro dia lá no segundo alvo, tá? Dia bem complexo mesmo. Agora eu vou até ver como é que eu vou fazer. Bom, o movimento principal do dia foi esse de alta, tá? E depois, lá abaixo, eu vou deixar o alvo do pivô. Tá bom? Então é isso. Mas eu vou deixar de outra forma, que fique mais claro, ficou muito polido. Então, por exemplo, ó, esse aqui eu preciso, esse daqui, ó, não preciso. Tá? Esse daqui, eu também posso omitir, posso deixar ele dessa forma aqui. Tá? Sempre o movimento principal do dia, que é aquele que eu quero. Aqui, 3, eu não quero extensão à direita. Aplicar. Pronto. Tá. Eu tive um movimento aqui. E depois para baixo eu tive topo. Eu vou deixar dessa forma aqui. Tá bom? Deixar para baixo, como permite. Então, dessa forma a gente encerra o dia. Tá? Um dia que quem gosta de operar bastante conseguiu operar bastante, com entradas boas, né? Bastante volatilidade, mas um dia um pouco complexo, né? Na verdade, foi um dia em V, se a gente for olhar de uma maneira clara. Bom, um forte abraço a todos e muito obrigado.